TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, na nossa TV Câmara, ao vivo, hoje entrevistando o ex-senador, ex-governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Mello. E ao nosso lado, para entrevistar também o governador, o jornalista Heitor Gregório, que é da nova safra aí de repórteres, né, de jornalistas do Rio Grande do Norte. Boa noite, governador, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Pinheiro, boa noite, Heitor, boa noite, ouvintes, telespectadores. Eu fico muito honrado com o convite que recebi, embora é natural que eu esteja muito assustado com essas duas feras aqui do meu lado, mas de qualquer maneira vamos ver que bicho dá nessa conversa. Boa noite, Heitor, um prazer. Boa noite, eu quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez participando desse programa, Pensando Bem, e hoje com um convidado ilustre, o senador Geraldo Mello, esse homem que tem muito a dizer sobre esse momento que estamos vivendo na política nacional, um momento delicado, e vamos aprender aqui um pouco hoje. Pode fazer a primeira pergunta, Heitor. Senador Geraldo Mello, o senhor foi senador, chegou a ser vice-presidente do Senado. Hoje, na sua visão de analista aqui, como o senhor vê esse momento político e econômico no Brasil hoje? Olha, eu acho que você fez uma pergunta que cabia uma resposta assim de umas 2 horas. Mas eu lhe digo o seguinte, do ponto de vista econômico, eu não conheço, não encontro na memória escrita em torno da história do Brasil, eu não encontro um momento pior do que este. E acho que isso foi uma coisa de gente cabeçuda, que em vez de aplicar o medicamento que o doente exigia, aplicava o medicamento que a sua fé pessoal, a sua preferência, o seu gosto recomendava. Então nós tivemos uma política econômica traçada não em função de nenhuma regra, nem de nenhum objetivo econômico, mas em função da crença que as forças dominantes do país tinham de que aquele caminho, que é um caminho que leva a sufocar os produtores, a fazer isso, a fazer aquilo, facilita a implantação de um regime no qual eles acreditavam. Então nós estamos pagando o preço dessa aventura. Do ponto de vista político, Heitor, eu acho que o Brasil está vivendo um momento riquíssimo e muito difícil para todo mundo. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando o povo foi à rua, foi com tal clareza nas suas atitudes que eu dizia sempre que eu não achava que vai nascer um outro país. Eu acho que já nasceu. Acho que a nova política brasileira já foi fundada nas calçadas e no asfalto das avenidas deste país. Agora, nós vamos ter um tempo entre o momento de hoje, em que a vontade popular já se expressou de muitas maneiras, e o tempo em que as novas regras estarão escritas. Então, e muita gente daqui para lá, achando que os métodos tradicionais vão sobreviver. Eu não acredito que sobreviva nenhum. E faço votos e rezo para que não sobreviva. O Brasil não aguenta mais funcionar como funcionava. E por isso eu tenho fé de que nós, com todas as dificuldades, com todos os desafios, eu tenho fé de que estejamos num momento riquíssimo da história do país. O senhor falou num novo momento. Quando é que a população, no seu entendimento, vai ter resultados desse novo momento? É como eu acabei de dizer, Pinheiro,
A população já disse que não está satisfeita com nenhum dos fundamentos do processo político brasileiro. Ela já disse isso com total clareza. Já indicou. Quando foi para as ruas? Para as ruas. Indicou com toda clareza o nome de líderes que ela não aceita mais. Os líderes por causa dos seus métodos. Não é por causa do tamanho do nariz do sujeito, né? Porque falta um dedo na mão de Lula. Não é nada disso. Mas são os métodos que eles representam. A população diz, esses aqui mais não. Agora, isso daí o povo resolveu que vai ter que mudar. Agora, entre hoje e o momento em que essas regras novas terão sido discutidas, arrumadas, alinhadas e estarão escritas e valendo, vai depender do que ocorra nos próximos meses no país. Isso passa fundamentalmente pelo Congresso Nacional, né? Sem dúvida. Você acha que Michel Temer vai ter condições, vai ter esse apoio no Congresso Nacional para fazer essas mudanças? Algumas reformas, por exemplo, a política, não é? A tributária, etc. Eu gostaria de complementar, Pinheiro, sua pergunta fundamental. Antes disso, o senhor acha que o impeachment realmente já é um fato consolidado? Não existe mais essa possibilidade da presidenta retornar? Eu acho que a volta da presidenta ao governo só aconteceria se o Congresso Nacional, sobretudo o Senado, ignorar o que aconteceu no país. Então, se os senadores brasileiros acharem que o que aconteceu, que o povo disse na rua, não interessa, aí pode ser. Agora, eu não acredito nisso. Eu conheço o Senado, não o Senado atual, que tem muita gente muita cara nova, muita gente que eu não conheço, mas o Senado herda uma maneira de ser, que é uma das coisas boas a preservar para o futuro. Uma forma de compreender que você pode dizer e fazer o que quiser lá dentro, mas na hora em que você vai bater de frente com a população, aí não. Então, o Senado não vai bater de frente com o povo brasileiro. Agora, o que se pergunta é sobre Temer. Então, aqui nós temos que separar o problema, dividir o problema em dois. O primeiro é o seguinte, o povo foi para a rua e disse, fora Dilma. Como é que você põe fora Dilma e não põe Temer? Não tem, se você não está querendo golpe, se você está querendo fazer as coisas respeitando as regras do jogo e as normas constitucionais, se o presidente sai, tem que entrar o vice. Agora, o vice foi, e o povo, de certa maneira, pediu que ele fosse, porque o povo pediu que ela saísse. Agora, ele precisa saber que o povo pediu que ele fosse porque ele era vice, e não porque ele era bonito ou feio, bom ou ruim. Uma vez sentado na cadeira, eu acho que o governo de Temer tem esta fase atual, em que ele, que é um cara experiente, ele está com um cinto de segurança muito apertado. Por quê? Porque ele ainda não foi oficializado como presidente permanente do país. Permanente em termos, quer dizer, o presidente titular da presidência da República. Então, ele tem uma série de outras prioridades, inclusive de garantir que vai ser. Agora, uma vez oficializada a condição de presidente titular, ele que se cuide. Porque o povo que foi para a rua não foi apaixonado por Temer. Foi apaixonado por uma mudança que a presença dele é o resultado dessa mudança. Ele tem que, na hora que ele for o titular, ele tem que dizer ao povo brasileiro, bom, eu estou aqui agora para fazer um governo que possa se sintonizar com o que a rua disse. Então, se ele conseguir isso, ele será historicamente consagrado. E eu torço para que ele consiga. E até acho que ele tem a experiência, o conhecimento, a sensibilidade que são necessários para isso. O senhor vê alguma semelhança entre o pedido de impeachment de Dilma Rousseff
E o pedido de impeachment de Fernando Collor? Não. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Enquanto aqui você tem uma situação muito grave, uma série de crimes institucionais conhecidos que estão sendo debatidos aí, no caso de Fernando Collor, era um governo extremamente frágil, um presidente que não tinha um partido atrás dele. Não dialogava com o Congresso? Não, ele não tinha estrutura, não tinha um partido. Ele deu um murro na mesa e se elegeu, presidente da República. Ele era o tipo do presidente da República, mais ou menos prisioneiro do establishment. Quem mandava no país, se ele, presidente, quisesse tanger a boiada do jeito que se tangia sempre, ele tinha tirado os 4 anos. Mas ele inventou de alterar, bem ou mal, certo ou errado, ele inventou de mexer naquilo. Aí o pessoal, você está enganado, meu chapa. Você não tem base para isso, você não tem voto para isso, tchau. Então, o caso dele, ficaram ali atrás de alguma coisa, encontraram aquela Fiat Elba, que então, por conta de um carro comprado erradamente, ele perdeu o governo. O caso de Dilma não é propriamente um carro comprado erradamente. É um país posto de cabeça para baixo. Heitor? Senador, o senhor, nós já sentimos, pelo menos a imprensa nacional mostrou que nesses 30 dias completados ontem do governo de Temer, já houve uma pequena melhora na economia. O senhor acha que isso vai continuar, esse fator crescente? Essa melhora vai continuar? Acho, com moderação, lentamente. Por quê? Resumindo, a economia brasileira, para crescer, ela precisa de investimento. Se reativar a economia, o pessoal que tem um negócio para fazer, um negócio para ampliar, a fábrica está trabalhando na base de 20% da produção, ele tem que investir para ela recuperar a capacidade dela e tal. Para isso, ele tem que enfiar a mão no bolso e jogar na economia brasileira. Muito bem. Temer já deu uns sinais de que, dentro dos sinais de Temer, vale a pena entrar. Mas acontece que, se o Senado não confirmar Temer, daqui a 4, 5 meses, aí sai a política de Temer e volta a política de Dilma Rousseff. Então, o sujeito não é maluco para jogar o seu patrimônio, a sua capacidade de investimento, num negócio provisório e duvidoso desse. Mas, no momento, o mercado já deu uns sinais, dizendo, como vai bem, vamos ver até onde vai isso aí. Então, se ele se tornar o presidente titular, esse impeachment for confirmado, aí eu acredito que nós teremos uma resposta muito positiva Eu acho fundamental também para que isso aconteça, senador, a atração dos investidores, né, para o Brasil. Sem dúvida. Agora eles só virão quando eles tiverem a certeza de que o Brasil não vai voltar para o governo de Dilma. Enquanto o Senado não decidir este assunto, eles não vêm, eles estão lá quietos no canto deles. Agora, quando eles tiverem certeza de que as mudanças que Temer está fazendo, que Meirelles está representando, que o novo presidente do Banco Central representa, que a nova presidente do BNDES representa, que a nova linha de ação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica representa, na hora que o sujeito vir que isso é uma coisa que vai continuar, esses investidores vêm. Pedir licença aqui ao senador para fazer uma pausa. Terminamos o primeiro bloco. Retornaremos daqui a alguns minutos. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola, o importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Diga sim, sim.
trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Bom, estamos de volta aí com o programa Pensando Bem, no seu segundo bloco, entrevistando hoje o ex-senador e ex-governador Geraldo Mello, com participação do nosso colega Heitor Gregório. Senador, uma coisa que está muito, um termo que está muito na moda atualmente, a partir dessa crise, dessas denúncias, é o problema da delação premiada. Qual a sua opinião com relação a isso? Olha, o nome é muito feio, né? Porque a gente cresceu ouvindo dizer que o delator é um cabra safado. Mas, na verdade, o nome não é bom, mas o Instituto da Delação Premiada é uma novidade importante no sistema jurídico brasileiro que já existe em muitos lugares do mundo. Quer dizer, na realidade, os recursos que os sistemas governamentais e que o Estado dispõe para desvendar crimes, os criminosos também dispõem para esconder. Então, na verdade, nessas circunstâncias, o Estado, às vezes, precisa de ser ajudado, a justiça, sobretudo, ser ajudada, a polícia, para que os crimes sejam desvendados. E quando você consegue, dentro da estrutura criminosa, alguém que se dispõe a dizer, olha, aqui eu vou contar a história, é justo que, com essa ajuda, essa pessoa seja premiada com um benefício nas penas a que está sujeita. Então, o meu ponto de vista é esse, e acho que é uma instituição que nos últimos 2 anos está fazendo um estrago grande. Isso é uma prova da delação premiada, mesmo se atingindo o seu partido, o PMDB, porque eu estou sabendo que Marcelo Odebrecht vai fazer uma delação premiada, está conversando sobre isso, e que vai denunciar que o governo, a campanha da presidente Dilma Rousseff, recebeu 6 milhões de reais, né? E 6 milhões foram destinados para o PMDB, que é o seu partido. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que quem no PMDB tiver rabo preso, eu só tomara que peguem bem pegado. Eu não tenho nada a ver com nenhum compromisso, nenhum, de defender a corrupção de partido nenhum. Eu apenas acho que não vai ser fácil você achar em um único partido a coleção que achou dentro do PT. Né? Aí não, quer dizer, ali é um negócio caprichado, porque um partido só o presidente desse partido já tem 3 condenados à cadeia, né? Tesoureiro tem 2,5. Então, na verdade, vai ser difícil. E existe, só interrompendo, ainda existe a ressalva de saber se isso foi legal, declarado na conta oficial. É claro. Ou se não foi, né? Porque se foi na conta legal e declarado no órgão superior, não existe legalidade. Agora, veja bem, eu acho que essa pergunta se faz muito, e o PSDB, porque todo mundo sabe que eu fui do PSDB, fui presidente do PSDB no Estado, sou muito amigo do PSDB, tenho grandes amigos no comando do PSDB. Olha, eu acho que o combate à corrupção é uma coisa em relação à qual não há acordo. Não pode haver complacência com esse tipo de coisa. Então você não pode arranjar. Esse cara do PMDB, eu vou perguntar o que é que ele acha da roubalheira atingir o PMDB. Não, se ele fosse do PSDB, e o PSDB. Não é isso. O problema é que de corrupção nós estamos cheios. A podridão andou a lama, isso se espalhou por tudo que é partido. Não tinha nenhum com a disposição que teve o PT e a competência que teve o PT para transformar isso num negócio
praticamente institucional. Mas que isso vai respingar em tudo quanto é de partido por aí, vai. E quem for podre que se quebre. Senador, com relação ao governo do Estado, né? Voltando para o governo, o senhor foi governador numa época que certamente foi bem melhor do que a atual, né? Como é que o senhor está vendo o governo Robson e se houve alguma melhora nos serviços essenciais, algum avanço, alguma coisa? Olha, eu prefiro não falar assim, julgando o governo, porque eu tenho que ter compreensão para as dificuldades que o governador tem. Eu só não estou muito de acordo quando você diz que quando eu governei, as coisas eram mais fáceis, porque eu só queria lhe A lembrar. população era menor, né, senador? Os problemas também, né? Mas não era tão menor Eu assim. me lembro de Rafael de Gurgel, acho que não era, não tinha os problemas que tem hoje, né? Sim, porque tinha governo aqui. Mas, na verdade, eu quero dizer a você que lembrar você umas coisas que você não pode esquecer. Quando eu fui governador, a gente estava convivendo com uma situação em que nós chegamos a ter inflação de 80% ao mês. Eu fiz um regime de reajuste automático de salário. Mas por que foi que atrasou os salários? Você sabe por que foi. Não me lembro, não. Eu atrasei com o dinheiro em caixa. Eu tinha o dinheiro em caixa, estava em dia, e por razões políticas, o Banco Central do Brasil estava fechando uns bancos falidos que tinha por aí afora, e era o governo de Inclusive Fernando, o Banderna entrou que era o governo de Fernando Collor, e jogaram o Banderna, que não tinha nada de banco falido. O Banderna ia muito bem, obrigado. Eu tenho sobre isso. Quando eu cheguei no Senado, eu fiz um requerimento de informação ao ministro da Fazenda, pedindo a ele para me informar quanto o Banco Central, quando foi decretada a intervenção no Banco do Nordeste, no Banderna, quanto é que o Banderna devia? Não é? Qual era o passivo contábil? Qual era a dívida do Banderna mesmo? O problema financeiro do Banderna, sabe qual era? E isso daí o presidente, o ministro da Fazenda me deu por escrito. Ele deu o valor, era o valor mais ou menos de um automóvel Vectra. Esse banco não estava falido. Estava não. Agora, o dinheiro da Secretaria da Fazenda, para evitar tentações que se espalham, às vezes acontecem dentro dos governos, eu criei uma conta única. E o dinheiro do Estado estava todo no Banderna. Então, como o dinheiro do Banderna estava preso, eu não tive como usar o dinheiro que estava lá para pagar os funcionários. É tanto que eu atrasei nos últimos meses. Mas se você for justo, vai ver que eu estava pagando em dia e mais. O aumento de salário não era uma negociação mensal, tinha um reajuste automático. O sujeito sabia de uma determinada fonte oficial que a inflação esse mês foi 60%, ele ia ter um aumento de 36%, que era 60% da taxa de inflação. E esse aumento era, o próprio funcionário já calculava, já sabia quanto é que ia receber. Agora, no fim do processo, eu acho que eu fui muito incompetente politicamente nesse momento. Por quê? Porque o meu adversário conseguiu Ele jogar essa destruir o Banderna. Com o dinheiro lá no Banderna, o salário do pessoal se atrasou e o meu candidato a governador perdeu a eleição exatamente para a turma que fechou o Banderna. Mas é isso mesmo. Então, Quem era o seu adversário, senador? olha, eu estou tão velhinho que eu não me lembro mais. Essa é uma... Não, meu adversário era meu amigo, continua sendo até hoje, eu gosto muito da pessoa dele, mas ele era adversário, eu fui o sucessor dele, porque foi o senador Zé Agripino, foi governador antes de mim, e voltou ao governo depois de mim. E, na verdade, no governo do presidente Collor, quem tinha prestígio era ele.
Uma pergunta dessa que eu fiz é uma pergunta boa porque é esclarecedora. Esclarecedora. O senhor teve a oportunidade agora de esclarecer perfeitamente. Uma coisa que eu acho que muita muita gente sabe. Entendeu? Muita gente tem Por que mágoa foi que de mim por aconteceu? conta desse atraso sem Exatamente. saber por quê. Heitor, pergunta é sua. O senhor a sua passagem pelo governo do Estado ficou marcada por ações na área de segurança pública. Hoje nós estamos vivendo uma crise muito forte da segurança pública do Rio Grande do Norte. Por mais que o governador tenha prometido na campanha ser o governador da segurança, ele ainda não conseguiu cumprir esse compromisso. O que é que o senhor o senhor acha que deveria ser feito, que não está sendo feito na segurança do Rio Grande do Norte? Eu acho que, primeiro, se eu fosse candidato a governador hoje, eu não diria que ia ser o governador da segurança. Eu diria que ia o que é que eu pretendia fazer nessa área, mas que eu ia resolver o problema da segurança, eu não diria. Porque o problema de segurança aqui não é o problema do Rio Grande do Norte. A violência hoje é um problema do Brasil inteiro, que por sua vez é um problema do mundo. Ontem, um maluco matou 49 pessoas, e ele também morreu, e deixou mais 50 feridos numa boate gay, porque ele não gosta de gay. Então, a solução que ele encontrou foi essa. E ainda dizendo que é devoto, admirador do Estado Islâmico. Então, o problema da violência é um problema que precisa ser encarado de outra maneira. Eu acho que a questão da violência não foi discutida devidamente no Brasil. Porque eu tenho, em resumo, um ponto de vista, que é o de que essas manifestações de violência, de que participam uns marginais da violência, o núcleo é que a guerra atual não é mais aquela guerra de antigamente, que você tinha os soldadinhos com a farda de uma cor desse lado, do outro lado de outra cor, um general aqui, outro general ali, e uns atiravam nos outros, e essa é que era a guerra antiga. De 45 para cá, guerra entre países, você teve muito poucas. As guerras hoje são de outra natureza. Está aí a Síria, a quantidade de gente que morre todos os anos lá, e a guerra lá não é a Síria contra nenhum outro país. E isso está acontecendo por tudo quanto é lugar. Então, eu acho que nós estamos convivendo com o terceiro tipo de guerra. Você teve as guerras antigas, que era a força bruta, a espada, a baioneta. Você teve a guerra com a alta tecnologia, que foi a Segunda Guerra Mundial. E você tem essa guerra de hoje, aquela que você está no elevador, uma mocinha bonita entra, e você marca o andar e ela marca também. Quando o elevador começa a girar, ela puxa um cordão que está na cintura, explode ela com o elevador, você e tudo, e você não sabe por que morreu. Então, se o problema da segurança não for discutido a partir desse nível, vai ser difícil lidar com ele. A segunda coisa é que você tem hoje no Brasil coisas como o governador Robinson. Ele só pode enfrentar a violência com a polícia dele só pode agir dentro de regras muito estritas, e se um policial vai para a rua oferecendo a sua vida para eu não ir nem você, nós não vamos para a rua. Quando tem um tiroteio, eu não corro para cima, eu corro para longe. Quem corre para cima é o policial que é pago para morrer no meu lugar. Agora, na hora que esse policial que é pago para morrer por mim, ele mata o mundo desaba na cabeça dele, do comandante dele, do secretário de segurança, do governador. Inclusive pela voz e pelo protesto de instituições, algumas muito sérias, notem que eu estou dizendo, algumas muito sérias, mas outras que estão sendo financiadas pelo crime, justamente para fazer barulho. Então, não é fácil você exigir que o governador, e nem o governador deveria ter imaginado, quando era candidato, que ele chegando aqui, que ele podia isolar o problema de segurança do Rio Grande do Norte e ele próprio resolver o problema. Acho que
ele tem um grande desafio pela frente se quer melhorar isso. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer ao ex-senador Geraldo Mello e ao jornalista Heitor Gregório. E dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Pensando Bem. Boa noite e até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.